O Big Brother Brasil, um sucesso da audiência com mais de 100 milhões de espectadores, completamente viciados em espiar a vida alheia. O programa não se resume a ser apenas um reality show, ele é a concretização de uma profecia, a profecia de 1984. Nascido em 25 de junho de 1903, Eric Arthur Blair seria mais tarde reconhecido por seu pseudônimo, George Orwell, autor de 7 livros, destacando-se especialmente por A Revolução dos Bichos e 1984. Orwell desempenhou diversas profissões, incluindo policial e soldado britânico. Nos seus 2 principais livros, ele expressava fascínio pela liberdade individual, mesmo enfrentando contradições com um sistema que a tornava inviável. O contexto histórico vivido por Orwell em 1933 proporcionou-lhe a experiência de uma época em que Hitler difundia suas ideias com sucesso pela metade da Europa, juntamente com o avanço das ideias comunistas e stalinistas. Essas 2 visões, esses 2 poderes, culminaram na Segunda Guerra Mundial, marcada pela queda do regime nazista e a China enfrentando diversos eventos, incluindo a Guerra Civil Chinesa e a invasão japonesa, além de situações políticas controversas. George Orwell atuou ativamente na Guerra Civil Espanhola de 1936 a 1939, período turbulento que influenciou profundamente suas visões políticas. Contudo, como tudo isso pode estar relacionado a um inocente programa televisivo chamado Big Brother? Vamos entender. O Big Brother foi originalmente concebido como um experimento social em 1999. O reality show teve origem no programa holandês criado por John de Mol. Este consistia em confinar 11 pessoas em uma casa, com suas privacidades completamente violadas, sendo observadas 100% do tempo por câmeras, em uma época em que as redes sociais ainda não existiam. Uma ideia tão extravagante que John de Mol, o idealizador, e a emissora holandesa Veronica decidiram dividir o investimento 50 por 50. E daí diante a história. Todos ao menos conhecem o Big Brother. O programa contou com edições em 23 países e alcançou faturamentos astronômicos na casa dos bilhões. Em 2002, chegou ao Brasil a primeira edição do Big Brother. Desde então, a Globo vem quebrando recordes de faturamento do programa. E a previsão para 2024 é novamente ultrapassar a marca dos R$1 bilhão para os cofres da Rede Globo. A exposição constante dos participantes, a curiosidade sobre a dinâmica dos relacionamentos dentro do jogo, o formato do programa, situações de tensão e competição ativam áreas do nosso cérebro relacionadas à emoção e entretenimento, além do desejo de identificação do público com os participantes e, principalmente, a oportunidade de opinar sobre as ações dos mesmos. Opinar sobre as ações dos participantes? Bingo! Para você que ainda não entendeu, vamos ao conceito de Big Brother no livro 1984. Em meio à década de 30, diversos livros criticando o autoritarismo foram lançados. Dentre todos, um se destacou, o livro 1984. Além de uma crítica política, a obra foi uma previsão do futuro, no qual a população é constantemente manipulada, pressionada e observada. A distopia, publicada em 1949, serviu posteriormente como base para o Big Brother. O livro aborda uma figura chamada de O Grande Irmão, ou The Big Brother, onipresente e observador, exercendo controle total e absoluto sobre a população. Em um contexto britânico, instaura-se uma revolução em um regime de lealdade inquestionável ao partido e ao enigmático líder chamado O Grande Irmão. A população é vigiada constantemente por dispositivos visuais disseminados em diversos ambientes, transmitindo informações diretamente aos órgãos de vigilância. Atividades de espionagem, denúncias e hostilidade contra os opositores do Estado são constantemente incentivadas. Qualquer desvio mínimo à ideologia e ao Grande Irmão poderia resultar em morte. Winston, funcionário do Ministério da Verdade, é responsável por adaptar notícias passadas para atender às demandas do partido. A narrativa relata que Winston se envolve romanticamente com Julia, sua colega de trabalho. Eles começam a se encontrar clandestinamente, pois o envolvimento sexual é considerado um ato de rebelião, permitido apenas para fins reprodutivos. A narrativa questiona se Winston e Julia conseguirão viver sua paixão em um ambiente onde a onipresença ao Grande Irmão representa um desafio constante. Ao explorar temas relevantes, o texto destaca o controle sobre o passado e sua influência no futuro, bem como o papel da linguagem na manipulação do pensamento político. A análise faz referência ao impacto cultural do livro 1984 de George Orwell, considerando uma visão do futuro e um alerta contra tentações totalitárias. Orwell também explorou ideias como: quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Um exemplo notável são os políticos que, quando julgam oportuno, negam fatos passados para obter vantagem. A falsificação do passado, embora antiga, enfrenta novos desafios na era digital,
Contrariando a crença de que tudo é gravado, a internet introduz um paradoxo. Com menos cópias físicas, torna-se proporcionalmente mais fácil alterar registro. Se um serviço de streaming como a Netflix exclui ou editar um filme antigo e ninguém possui uma cópia física, o passado é apagado. O pagamento é esquecido e a mentira se torna verdade. Se os pensamentos corrompem a linguagem corrompe o pensamento. Esse conceito, abordado por Orwell, destaca como o Big Brother cria uma nova linguagem para moldar o pensamento das pessoas, conforme determinado pelo Grande Irmão. No programa, a observação é constante. As câmeras estão por todos os lados e a privacidade não existe, tanto no livro quanto no reality show. Quem comanda tudo por trás das câmeras é chamado de Big Brother. Todos os espectadores são responsáveis por punir os participantes através da observação e do julgamento de cada passo dado por eles. No livro, as pessoas que não seguem na linha simplesmente desaparecem e têm seus registros completamente apagados. Isso é semelhante ao linchamento virtual que estamos acostumados a ver. Normalmente, esse linchamento é direcionado aos participantes menos populares da casa. E o cancelamento é a sentença, a punição do Grande Irmão. Imagine que você decide comer uma fatia de queijo que comprou hoje e guarda o restante na geladeira. No segundo dia, mais uma fatia, e nada muda. Porém, após vários dias, repete-se o processo sem perceber que a última fatia foi consumida por você. Essa metáfora foi utilizada por Friedrich August von Hayek, filósofo e economista austríaco, para descrever o processo gradativo de perda de liberdade experimentado pela população mundial. Se o governo decidir da noite para o dia decretar a proibição de questionar, expressar-se, entre outros direitos, haverá revoltas imediatas por parte da população. No entanto, quando essas proibições são feitas gradativamente, com justificativas plausíveis, como o combate às fake news e a proteção da democracia, é totalmente aceitável que haja uma punição. Afinal, tudo é feito por um bem maior: o Estado saber o que é melhor para todos. O caso do monarca, apesar de ser um claro apoio ao movimento desumano, provou algo assustador. Alexandre de Moraes, ministro do STF, decretou o bloqueio de R$300 mil, além do bloqueio das redes sociais do ex-apresentador do Flow Podcast, antes mesmo da conclusão das investigações em 14 de junho de 2023. Moto: permitir atitudes autoritárias como esse bloqueio de bens é ceder pouco a pouco a sua liberdade individual em prol de um mero sentimento de vingança. Essa perda de liberdade de alguns logo se tornará perda da liberdade de todos, base do sistema totalitário apresentado no livro 1984, um retrato utópico dessa opção política. Além das constantes vigilâncias, as pessoas também podiam denunciar uns aos outros, assim como ocorreu durante a pandemia, onde diversos meios de comunicação foram utilizados como plataformas de denúncias. Cada um era vigiado por todos e todos vigiavam uns aos outros. Nesse nível de vigilância, até mesmo o pensamento era crime, sendo sensato escondê-los de si mesmo. Muitas vezes, os governos totalitários usam e abusam de contradições dentro de seus próprios sistemas para confundir e garantir a letargia do povo. Coisas como o trabalho de censurar informações feito pelo Ministério da Verdade, a criação de escassez pelo Ministério da Fartura e a instigação a guerras pelo Ministério da Paz garantem uma fácil manipulação. Esse processo já começou e todos nós podemos concluir que as previsões de Orwell estão cada vez mais próximas. No entanto, ele deixou um recado para nós em sua última entrevista. But he left one final warning. 1984 is, I believe, a quite terrifying masterpiece. So terrifying, in fact, I don't think I should like to read another like it. I'm not absolutely dissatisfied with it. I think it is a good idea, but the execution would have been better if I had not been under the influence of TB when I wrote it. You once claimed that you have an ability to face unpleasant facts. Is that what you've demonstrated in 1984 by drawing an accurate portrait of the future? I think that allowing for the book being, after all, a parody, something like 1984 could actually happen. This is the direction the world is going in at the present time. In our world, there will be no emotions except fear, rage, triumph and self-abasement. The sex instinct will be eradicated. We shall abolish the orgasm. There will be no loyalty except loyalty to the party. But always there will be the intoxication of power. Always, at every moment, there will be the thrill of victory
the sensation of trampling on an enemy who is helpless. If you want a picture of the future, imagine a boot stamping on a human face forever. The moral to be drawn from this dangerous nightmare situation is a simple one. Don't let it happen. It depends on you. Esse sistema de espionagem já é mais que uma realidade na China, e a alienação já foi concretizada por lá. No entanto, os chineses pretendem expandi-lo para o mundo. Para entender como, recomendo que você clique neste vídeo que está aparecendo aqui na tela. Lá, eu te explico com detalhes. No mais, deixe sua opinião sobre o Big Brother e sobre o conceito utópico do totalitarismo apresentado pelo livro 1984. Eu sou o Amitiel e esta é a minha verdade.